Olá, eu sou o professor Gladson Carvalho, quero te agradecer por nos seguir aqui no canal. Nós falaremos hoje sobre diagnóstico laboratorial da salmonelose, né? Então vamos falar da bactéria, das provas de identificação, enfim. Vamos dar uma noção aqui sobre como identificar essa bactéria em laboratório para auxiliar o médico no sentido do tratamento do paciente com essa patologia tão comum no nosso Brasil, com pouco saneamento. Então o agente é a salmonela, e nós temos duas espécies de salmonela. Nós temos a salmonela entérica e salmonela bongória. Várias subespécies e sorotipos vão apresentar essas duas espécies de salmonela. Nós temos salmonela entérica 1, salmonela entérica 2, salmonela entérica 4, salmonela entérica 3B, salmonela entérica 3A e salmonela entérica 6. Cada uma delas tem vários sorovares. O que é isso? São cepas diferentes dentro dessas subespécies da espécie de salmonela entérica. E aqui do outro lado nós temos a salmonela bongória com 21 subespécies. Então, trata-se de um bacilo gram-negativo, fermentador de glicose, porém não fermenta lactose e nem sacarose. Apresenta-se com bacilos curtos, gram-negativos, eles são finos também. Essa é a característica microscópica da salmonela. Como já falei, fermenta glicose, mas não fermenta lactose nem sacarose. Como fazer o diagnóstico? Através de coprocultura ou cultura de sangue ou até de outros tecidos, porque assim como outras bactérias, ela também pode infectar outros tecidos. Então elas vão crescer em meios de cultura de uma temperatura de 5 a 49 graus, então elas são classificadas aí tanto como psicrófilas quanto como mesófilas, no que se refere à temperatura de crescimento das bactérias. Meio de cultura que nós podemos utilizar nas fezes. Quando semeamos as fezes, nós precisamos utilizar um meio seletivo para gram-negativo, para bactérias gram-negativas. O que quer dizer isso? As bactérias gram-positivas presentes no bolo fecal, como estafilococcus, enterococcus, streptococcus, lactobacillus, leveduras do gênero Cândida, que também estão presentes lá, todos esses micro-organismos precisam ser eliminados nessa cultura. Para que favoreça, então, o crescimento dos bacilos gram-negativos, dentro de bacilos gram-negativos, eu vou, então, isolar a salmonela se ela estiver presente aí. Então eu utilizo, nesse tubo vermelho aqui, é o caldo selenito. Ele contém selenito ácido de sódio, que é o inibidor da microbiota gram-positiva. Então inibiu gram-positiva, selecionou só gram-negativo. Aqui nesse tubo branco nós temos o caldo tetrationato. Ele também é inibidor de gram-positivo porque ele tem sais biliares. Então qualquer meio de cultura com sais biliares ou com selenito ácido de sódio, ele vai servir para isolamento de salmonela. Nesse meio que acaba de subir aqui, placa de Petri com agar-recton. No agar-recton ele nos oferece algumas características importantes na triagem dessa cultura no sentido da identificação de salmonela. Ele nos apresenta essas colônias amareladas ou de cor salmão. Apresentou isso, eu sei que a bactéria é fermentadora de lactose, então não me interessa se eu estiver atrás de salmonela. Apresenta também umas colônias verdes, que pode ser de salmonela, e outras colônias escuras, pretas, que a gente chama na bancada de colônias H2S positivo. Também é característico de salmonela. Mas existem outras bactérias que também apresentam essas características. Nós temos colônias de Escherichia coli, por exemplo, que tem a sequência operolac deletada ou inativa, ou seja, ela não fermenta a lactose. Então a colônia dela vai ficar verde. Nós temos o Proteus, o Citrobacter, que vão apresentar H2S também, pelo mesmo mecanismo da salmonela. Eles vão reduzir o tiosulfato de sódio através da tiosulfato redutase a H2S. O H2S vai se associar ao citrato férrico amoniacal presente no meio, gerando o sulfeto de hidrogênio. É esse sulfeto de hidrogênio que tem a cor escura, para que nós possamos então chamar essa colônia de H2S positivo. Nessa outra aqui, olha, está selecionada só as colônias de bactérias H2S. É uma placa semeada de propósito para ti, do agar-recton, colonizada aí só pela salmonela, produtora de H2S. Fazemos também a hemocultura. A hemocultura o que é? Cultivo do sangue. Você colhe o sangue, injeta no frasco de cultura, no meio líquido, e faz manual ou no aparelho. O manual está meio em desuso, porque demora demais para sair o resultado. E nós temos hoje equipamentos excelentes de hemocultura para acelerar o processo de proliferação, de multiplicação dessa bactéria dentro da garrafa com caldo de cultura.
Realizamos também mielocultura. Por que isso? Porque alguns pacientes não tratados com salmonela entérica ou septicemia e que não morrem, eles acabam ficando portadores da salmonela e ela vai se alojar na medula. Então, em alguns casos é preciso fazer aspirado de medula, principalmente aqui do externo. Primeira vez que eu escutei mielocultura, eu fiquei pensando, o que é isso? Vou cultivar mielócitos? Não, não é. É cultura do líquido, da medula, né, aspirado com agulha e seringa, injetado no frasco de cultura, para que a gente possa então isolar a salmonela do paciente portador. Esse paciente geralmente não está doente, ele é um portador, um dispersor de salmonela na natureza. Aqui a garrafa, se a gente observar, essa garrafa é cheia de bolinhas, de grumos. Esses grumos, eles têm a capacidade de dissolver o antibiótico presente na bactéria. Caso o paciente esteja usando antibiótico, com isso ele adsorve, libera a bactéria para crescimento. Se por acaso as células fagostaram essa bactéria, ela não está morta, também a homogeneização desse frasco, eu vou mostrar daqui a pouco para ti, ela faz com que essas resinas entrem em choques com a parede dos leucócitos, lisando a parede do leucócito, liberando então a bactéria também para crescimento. Sorologia, também podemos fazer sorologia do sangue do paciente, para verificar se ele está ou esteve com salmonela. Faz o diagnóstico também, mas ele também vai nos servir como inquérito epidemiológico. Então aqui, ó, presta atenção que nós temos o equipamento, aqui a foto de um equipamento com os frascos de cultura. Toda essa parte aqui com os frascos de cultura aqui dentro. E quando dei o clique aqui, olha, ele está se movimentando. Então ele fica homogeneizando esses frascos aí o tempo todo. E isso faz com que as bactérias cresçam mais rápido, né? Se proliferem mais rápido nesse meio, liberando gás carbônico, e o aparelho então faz a leitura desse frasco positivo, ele não enxerga a bactéria, ele enxerga o gás carbônico produzido nesse meio, dentro dessa garrafa. Com isso ele diz que está positivo, você então retira esse material, aspira, faz uma lâmina, viu que é gram negativo, dá uma ligada para o médico, doutor, seu paciente está com bactérias gram-negativas no sangue, para já iniciar um tratamento, ou gram-positivo, enfim. Mas aqui para nós é gram-negativo porque é salmonela. Depois desse esfregar escorado pelo gram, aqui no canal nós temos uma aula excelente de gram explicando todo o processo, toda a interação dos insumos, né, com a parede da bactéria. Você pode ir lá e dar uma olhada. Então, após a caracterização morfotintorial, agora eu vi que são bacilos e são gram-negativos, eu vou informar o médico e também vou semear nos meus meios de cultura. Se é gram-negativo, para economizar, eu não vou utilizar uma placa de meio polivalente. Eu vou utilizar uma placa de meio seletivo para gram-negativo. Então eu costumo utilizar, quando se trata de secreção, ou sangue, ou outros líquidos, eu costumo utilizar o McConkey. É excelente. Para fezes eu utilizo o Recto, é muito bom. Então veja só aqui, olha, nessa outra imagem, que o frasquinho está se mexendo. Tá? Então aquele movimento que o aparelho faz, ele faz com que ocorra esse movimento e as resinas então vão tanto absorver o antibiótico da parede da bactéria quanto lisar a parede dos leucócitos para liberar a bactéria. Então já vimos que ela é um bacilo gram-negativo, características bioquímicas, comportamento dessa bactéria. Ela é móvel, ela tem flagelo, ela vai se locomover, ela é catalase positiva, muito cuidado porque os cocos gram-positivos também são catalase positiva, tá? E aí, quando a gente aprende bacteriologia, a gente acha que só cocos gram-positivos, só estafilococcus são catalase positiva, que o teste de catalase só serve para cocos gram-positivos. Não. Eles são utilizados também em gram-negativos. Então eu tenho catalase positiva, significa que a bactéria tem enzimas para reduzir o peróxido de hidrogênio, liberando oxigênio e retendo a água. Também tem uma aula de catalase no canal. Dê uma observada, está excelente, bem fácil de ser entendida. Oxidase negativa, ela é urease também negativa, ela é H2S positivo, que eu já falei para ti lá na placa. Sacarose negativa, lactose negativa e glicose positiva. Glicose, citrato, nitrato e lisina. Então a bactéria reduz a glicose, ela reduz o citrato, ela também reduz nitrato a nitrito, e ela também reduz a lisina, o aminoácido lisina, transformando então em amina cadaverina. Essas são as características básicas na identificação da salmonela. Tem outras provas a serem analisadas? Claro que tem. Você pode fazer via equipamento de automação, seja o Vitek, seja o Malditoff, você pode fazer por biologia molecular, enfim. Mas essas provas aqui a gente consegue fazer manual no laboratório.
e não sai tão caro. Por que eu falo isso? Porque nem todo laboratório tem aporte financeiro para aquisição de um equipamento desses, do Malditoff, do Veit, né? São equipamentos caros, tem laboratório que não tem. Mas nem por isso vai deixar de fazer o diagnóstico. O que precisa? Principalmente numa sala de bacteriologia. De um bacteriologista que tenha conhecimento. Até porque os equipamentos não pensam, não falam e não resolvem nada só. Eles precisam do motorista e é você. Você tem que ter o conhecimento para baratear até o custo desse exame, senão o teu laboratório quebra. Aqui, ó, nessa lâmina que eu vou te mostrar, está o teste de catalase, que também tem aula lá no canal, que eu já te falei, mas pode observar aqui. Verifica que eu vou dar o clique e vai surgir umas bolhas. Então, olha só. Esfregaço de bactéria, colocado aqui o peróxido de hidrogênio, observa que surgiram umas bolhas. O que é isso? É o teste de catalase. A bactéria tem a enzima, né, que está reduzindo a molécula, né, de peróxido de hidrogênio, liberando o gás, que são essas bolhas, e deixando na lâmina a água. Então ela é catalase positiva e o teste é realizado dessa forma. Essa sequência de tubos aqui nessa imagem, você observa, só para te dar uma noção de como fazer identificação com provas que se chamam hoje arcaicas, né? Eu digo manual, e para mim elas são sempre atuais, porque tem muita coisa que o equipamento não resolve, e que vai resolver é você, ó, cabeça, né? E as provas manuais. Então veja só, nesse tubo aqui eu tenho a ACC, significa que esse tubo aqui, a bactéria produz ácido aqui embaixo e aqui em cima não, então ela é alcalina. Então é ácido ou alcalina. Aqui eu tenho ACC, ACC, ácido, ácido. Aqui eu tenho ACC, ACC mais H2S. Então ela é ácido, ácido com produção de H2S. E aqui eu tenho alcalino, ácido com H2S. Alcalino aqui em cima, ácido aqui. Então veja só, qual desses tubos eu iria pensar em salmonela? Tanto este quanto este. Ah, mas a salmonela não produz H2S? Tem cepas, pessoal, tem sorovários que produzem tão pouco H2S que às vezes nesse meio aqui ele não consegue sobressair, ele não consegue produzir. Então mesmo assim, se eu tinha uma colônia sugestiva e deu assim, ó, ácido alcalino e não deu H2S, eu vou seguir na identificação em busca de uma salmonela aqui. Principalmente salmonela do grupo TIF. E aqui, ó, pode ser uma salmonela? Pode, mas pode não ser também. A gente vai seguir então com as identificações. Esse aqui é o TSI, conhecido dos laboratoristas, né, dos microbiologistas. Para quem nunca ouviu falar, TSI quer dizer 3 açúcares e um ferro, né? Então o que eu tenho aqui? Sacarose. Aqui embaixo eu tenho lactose e glicose. Já foram os 3 açúcares. Aqui eu tenho ferro, que originou o H2S. Então é tríplice iroagar, né, o TSI. São 3 açúcares e um ferro. Nesse outro tubo que eu te mostro aqui, eu tenho uma colônia, um tubo, né, que fermentou glicose, não fermentou lactose, e ele deu lisina positiva. Aqui eu tenho outro que deu lisina positiva, fermentou glicose, está amarelado, tem H2S, tem gás e não sacarose. Então, essa é uma prova meio sugestiva da salmonela, mas a gente mesmo assim prossegue na identificação. Então aqui a placa para ti, e aqui, ó, o meio também, o rugai, né, ilustrando um teste positivo para salmonela. Lisina positiva, citrato positivo, H2S positivo, sacarose negativa, e aqui tem glicose também. Então é nessa forma que a gente vai fazer a identificação. Nesse outro tubo aqui, ó, veja bem, eu tenho menos H2S que aqui, ó. Isso acontece muito com salmonela TIF. Mas isso aqui são provas presuntivas, pessoal. Para fechar o diagnóstico aqui, você vai ter que fazer a aglutinação com sorinho. Isso manualmente falando. Ou você pode ter um Veit, que é o Malditoff da vida, que finaliza a identificação para ti. Aqui de novo, só para você entender uma coisa. Lá eu tinha colônias H2S com borda verde, ou só verde, ou toda escura. Aqui eu tenho colônias com o centro escuro e a borda amarelada. A salmonela nunca vai fazer isso. Então, se eu me deparar com esse tipo de colônia aqui, de cara eu descarto se eu estiver procurando salmonela. Quem faz esse tipo de colônia aqui geralmente é o gênero Citrobacter, mas também precisa ser identificado. E aqui a gente observou, ó, citrato negativo, H2S positivo, glicose positiva, sacarose negativa, lisina negativa.
uma leitura característica de Citrobacter e com indol negativo, tá? Que geralmente se apresenta assim é Citrobacter freudii. E na placa ele induz, né, ele ilude algumas pessoas que não têm conhecimento a pensar que o H2S então vai ser da salmonela, e não é. Aqui, ó, outra peça que as bactérias nos pregam. Eu tenho aqui H2S, eu tenho urease positiva, está azulado aqui, eu tenho aqui em cima, no ápice do tubo, né, parte que está cortada, inclinada, eu tenho fenilalanina. Então, se eu tenho H2S, tenho urease e tenho fenilalanina, eu lembro, salmonela é urease negativa, não é isso? E salmonela é sacarose negativa, porém ela não é fenilalanina positiva. Então não pode ser salmonela, pessoal. Quem apresenta essa característica aqui é Proteus, o gênero Proteus. Aí eu sigo mais para cá, nenhuma salmonela produz indol. Está vermelhinho aqui, ó. Nenhuma produz. E as salmonelas, elas são lisina positiva. Aqui ela está negativa, bem bonita. Ó. Então também não é salmonela. Aí eu tenho o citrato aqui que está positivo também. Então, uma leitura de uma bactéria com colônia H2S, que não é salmonela, é Proteus, e a outra é Citrobacter. Existe uma aula também aqui, que eu ainda vou postar no canal para vocês, que fala só de provas de identificação bacteriana. E aí você vai poder ficar brincando, olhando aquela aula lá, vendo essa daqui, que vai te ajudar bastante se você está aprendendo bacteriologia, ela vai ser muito útil. Depois das provas na mão, né, a gente pega a tabelinha, elas existem em livros, tá? Na internet tem. E aí você vai, depois de ter anotado, deu indol positivo, lisina negativa, enfim, vai anotando todas as provas e vem para essa tabela e por exclusão você vai lendo, né, e chegando ao diagnóstico, a identificação da bactéria pelas provas que mais fecharam positiva para aquilo ali, que mais se aproximam do 100% de provas apresentadas por essa bactéria. Aqui, ó, o tratamento da salmonela fica a cargo médico, eu gosto sempre de deixar isso bem claro, nossas aulas são para informação da comunidade, tanto científica, de profissionais e estudantes, principalmente de estudantes, e também da comunidade leiga, tá certo? Que se interessa por esses assuntos. Mas é importante deixar claro que a parte tratamento, apesar da gente falar alguma coisa aqui, quem indica, quem prescreve tratamento para infecção é médico. Então isso fica a cargo do médico, né? Minha aula não vai dar essa informação fechada, não, você tem que tratar com isso, tá? Mas para salmonela se utiliza geralmente cefalosporina de terceira, quinolonas, como ciprofloxacina, né? E também clorafenicol. A reposição de líquidos e eletrólitos também fazem parte do tratamento, afinal de contas, com diarreia o paciente acaba desidratando, precisa fazer reposição. A prevenção, boas práticas de higiene. Se o Brasil fosse um país bom saneamento básico, que a gente chama, tratamento de água, lixo, esgoto, enfim, nós não tínhamos tanto problema com infecção transmitida por alimentos ou de veiculação hídrica, como a gente chama, ou até mesmo de contaminação oral fecal, porque cada coisa tinha seu destino certo, seu tratamento certo. Dessa forma, o ser humano estaria mais protegido dessas infecções. Estão distribuídas na natureza, né? Água, alimentos contaminados, animais de sangue quente, animais de sangue frio, tudo pode disseminar salmonela. Muito obrigado por nos assistir, por seguir o nosso canal. Nós temos uma página no Facebook, também chamada Professor Gladson Carvalho. Temos o Instagram, também chamado Professor Gladson Carvalho. E aqui no canal YouTube também a gente faz a postagem dessas aulas para você. Então, em qualquer uma dessas redes, você pode, a partir de uma, ter acesso a outra e chegar ao canal, tá? E acompanhe a gente tanto no Instagram quanto aqui no canal YouTube, porque algumas aulas a gente faz um breve comentário lá no Instagram e sinaliza que tem vídeo novo e tal, e tu vai lá e assiste. Agora, me faz por favor, não te esquece de te inscrever no canal, nós precisamos de mais inscritos, até mesmo para manter o canal, né? E deixa lá o teu recadinho, se gostou, se não gostou, tua sugestão para outras aulas, ou melhorar uma determinada aula que você assistiu que não estava bem. Quero lembrar aqui que os vídeos eles foram dando uma melhorada com o passar do tempo, porque a gente teve que iniciar tudo isso por conta da pandemia. Então, eu era completamente leigo nesse assunto, né? Na tecnologia. E aí eu estou tentando me adequar e sugestões serão bem-vindas, tá certo? Grande abraço.